Boa tarde, meus irmãos. Ô, meus irmãos, vocês que estiverem assistindo, né, aqui no Brasil, ou algum irmão que estiver me assistindo em outro país, uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu estou aqui fazendo um vídeo mais uma vez e queria pedir a você para dar aquele joinha para mim, né? Aquele joinha que ajuda bastante. E também aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal. Ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim. E queria pedir para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, que saiu de lá, tá? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, quer conversar um pouquinho sobre Deus, sobre a Bíblia, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar. Vai ser um prazer muito grande para mim, vai ser um prazer muito grande para mim conversar com você. E queria também pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né, para ele dar uma ligadinha para mim, fazer para mim aquelas perguntas que ele gostaria de fazer para os que ele gostaria de fazer para os anciãos e não pode, né? E também queria pedir para aquele irmão que já passou por uma seita, teve uma experiência terrível, mas e gostaria de contar sua experiência para que algumas pessoas pudessem ser ajudadas, né, com o que aconteceu com ele, para que pessoas evitassem, né, fazer parte dessas seitas, né? Mas o irmão talvez não leva jeito para fazer um vídeo, é um pouco tímido, né? Faça um áudio aí, faça um áudio, grava um áudio aí e manda para mim, tá? Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho, né, sobre o radicalismo das testemunhas de Jeová com as pessoas que já foram testemunhas de Jeová e também com pessoas de outras religiões. A atitude deles, no ponto de vista jurídico, em muitos casos, chega a ser criminoso. E no ponto de vista religioso, chega a ser uma falta de respeito com a palavra de Deus. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, para vocês verem o que é o radicalismo das testemunhas de Jeová. Como todos sabem, eu sou ex-testemunha de Jeová. E eu e minha esposa, nós resolvemos fazer uma reforma na nossa casa. E a gente precisava de vidros, precisava de gesso para fazer um rebaixamento. Então, a minha esposa chamou, né, uma empresa de vidraçaria que era de testemunha de Jeová, para eles virem fazer a medição aqui, para eles fazerem um orçamento para a gente, né, do valor de quanto ficariam os vidros para nós terminar a nossa obra aqui. Eles vieram, mediram, mas quando viram que a casa era minha casa, quando eles viram que era eu que morava ali, eles não colocaram os vidros e nem deram satisfação. Mediram e foram embora e não falaram para minha esposa que não ia colocar, não falaram para ela procurar outro vidraceiro, não, simplesmente não deram mais satisfação. E a gente ficou ali com aquele buraco aberto ali, naquele vácuo aberto ali, tampado com plásticos. E nesse período deu uma chuva muito, muito forte, danificou os nossos móveis. E depois ela chamou outra vidraçaria, que também é de testemunha de Jeová, porque aqui na minha cidade, quase todas as vidraçarias aqui são de testemunha de Jeová. Aqui só existe uma vidraçaria na cidade que não é de testemunha de Jeová, o resto todas são. Como ela não sabia, ela ligou para outra vidraçaria também que era de testemunha de Jeová. E o rapaz veio, mediu, mas quando ele soube também que era a minha casa, ele só falou para minha esposa: olha, depois a minha secretária liga para a senhora e passa o orçamento. Veja, a secretária dele não passou o orçamento, a minha esposa ligou várias vezes para a secretária dele e a secretária dele nem sequer atendia o telefone, porque era minha esposa que estava ligando. Então veja, meus irmãos,
Isto mostra o radicalismo, né? Isso mostra o radicalismo que é, né, a organização das Testemunhas de Jeová para com as pessoas que saíram de lá, né? Veja, meus irmãos, né? Mas aí você pode dizer, mas isso é porque você faz vídeos, né? Falando, denunciando aí a conduta deles. Não, nessa ocasião eu nem fazendo vídeos eu não estava. Isso foi muito antes de eu começar a fazer vídeos. Nessa ocasião eu ainda estava assistindo às reuniões tentando voltar para a organização das Testemunhas de Jeová. Eu ainda estava achando que lá era verdade. Então veja, meus irmãos. Agora veja, uma empresa de Testemunha de Jeová, veja como é que são rigorosas as coisas lá. Uma empresa de Testemunha de Jeová, ela não pode prestar serviço para uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, ou um centro espírita, qualquer que seja. Eles não podem, uma empresa de Testemunha de Jeová, uma prestadora de serviço de Testemunha de Jeová, não pode prestar serviço para uma igreja, né? Igreja católica, ou seja, uma igreja evangélica. E um fotógrafo, Testemunha de Jeová, ele não pode entrar numa igreja também que não seja o salão das Testemunhas de Jeová para tirar fotos de um casamento ou coisa assim. Então veja que o radicalismo deles é muito grande. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. As Testemunhas de Jeová não são uma organização cristã? Né? Eles afirmam que são cristãos. Agora, por quê? Não foi isso que Jesus ensinou, né, os seus discípulos. Quando Jesus designou ali os 12 apóstolos, né? Jesus está registrado em Mateus capítulo 10, versículo 6. Quando Jesus designou os 12 apóstolos, ele mandou que eles procurassem as ovelhas perdidas. E se as Testemunhas de Jeová consideram que nós, dissidentes, e que católicos, evangélicos, espíritas, são ovelhas perdidas, então eles tinham que buscar essas ovelhas. Eles não tinham que fugir das ovelhas. Está vendo como é que há um contraste muito grande aí? Eles tinham que buscar essas ovelhas, né? Agora veja, já que eles se dizem ser o povo de Deus, não era hora, né? Já que eles dizem ser o povo de Deus, não era hora de quando o dissidente, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, um padre ali, chama eles para prestar um serviço, não era hora deles ir lá, aproximar daquela pessoa e tentar buscar aquela pessoa para Deus? Não era hora deles fazer isso? Agora, ao contrário, eles afastam das pessoas. Veja que a atitude das Testemunhas de Jeová é muito diferente daquilo que Jesus mandou, né? Agora, eu vou mostrar aqui um exemplo de amor, um exemplo de união de pessoas que não detestam a religião do outro. Eu vou mostrar aqui o exemplo de duas pessoas que as religiões deles estavam tão ao extremo do outro que um estava no Polo Norte, outro estava no Polo Sul. De tão extremo que estava a religião do outro. E, no entanto, ambos auxiliavam um ao outro e os dois se davam muito bem, né? Numa cidade da zona da Mata Mineira, havia um senhor já bem idoso. Ele já estava bem idoso. E esse senhor, ele era espírita. Era espírita mesmo, não era só meio espírita, não. Ele era um espírita tão convicto ali que aquilo ali era a religião dele, que ele era até o chefe do centro espírita. Quem comandava o centro espírita da cidade ali era esse senhor. E esse senhor, ele tinha a profissão dele era de bombeiro hidráulico. Ele era um excelente bombeiro hidráulico. Todo mundo gostava dele, todo mundo na cidade chamava ele para fazer serviço de bombeiro, em construção, em reforma, quando dava um problema ali
no encanamento na casa de alguém, todos ali na cidade chamavam ele porque ele era um profissional excelente. E veja, meus irmãos, ali na cidade tinha um padre, e esse padre, sempre que acontecia um defeito na igreja, ou na casa paroquial, ali onde o padre morava, o padre chamava esse senhor, esse bombeiro. Veja que união mais legal. O padre católico, e chamava esse bombeiro hidráulico, que era espírita. Espírita ali, que coisa que todo mundo sabia, não era uma coisa assim, o padre chamou porque não sabia, não. O padre sabia que ele era espírita. O padre chamava ele sempre que acontecia um defeito ali nas instalações da igreja, da casa paroquial. O padre chamava esse senhor. E ele ia correndo, ele ia com toda satisfação. O padre me chamou, eu vou lá fazer o serviço para o padre. Veja que coisa mais linda. Ele ia, prestava o serviço, e muitas vezes, quando ele terminava o serviço, ele ficava ali horas e horas conversando com o padre. Veja. O padre admirava tanto esse senhor, que o padre chegou a dizer: olha, esse senhor, ele é espírita, mas para mim, ele é tão católico quanto qualquer outra pessoa. Para mim não faz diferença. Ele é uma pessoa legal, trabalha direitinho, educado, chega aqui, me trata bem, não fala mal da minha religião, é uma pessoa muito legal. Então, para mim, ele é católico como qualquer outra religião. Veja o exemplo de ambos. Um tinha o trabalho para fazer e outro tinha a mão de obra para oferecer. E a religião não tem nada a ver com isso. A religião não tem nada a ver com essa história, entendeu? São coisas totalmente diferentes uma da outra. Agora, o que as testemunhas de Jeová fazem, rejeitando fazer um trabalho para uma pessoa simplesmente porque aquela pessoa deixou de ser testemunha de Jeová, ou deixa de fazer um trabalho para uma igreja simplesmente porque aquela igreja é de outra religião, isso aí, eu acho que eles estão fazendo um julgamento. As testemunhas de Jeová estão fazendo um julgamento daquelas religiões e nós dissidentes, eles já estão nos julgando, como se eles tivessem autoridade para julgar, como se eles pudessem julgar alguém. Mas veja, eles estão agindo totalmente diferente do que o Deus que eles afirmam servir mandou fazer. Eles estão agindo totalmente, porque eles dizem que são servos de Jeová, que é isso, aquilo. Mas veja que o Deus que eles afirmam servir, o Deus que eles chamam de Jeová, não faz acepção de pessoas, não. Não discrimina ninguém, não. Não. Veja o que o apóstolo Pedro disse em Atos, capítulo 15, versículo 9. Pedro diz que Deus não faz distinção de pessoas. Ali Pedro estava falando dos judeus e dos gentios, porque naquele momento os judeus estavam dizendo que os gentios tinham que circuncidar e seguir as leis mosaicas para ser cristão. E os apóstolos recusaram essa proposta dos discípulos judeus ali, daqueles judeus que havia convertido ao cristianismo, e Pedro falou essas palavras, que Deus não faz distinção de pessoas entre judeus e gentios. Deus não está nem aí para isso. Desde que a pessoa faça a vontade de Deus, seja ele de qualquer religião, desde que seja uma pessoa que faça a vontade de Deus, em qualquer religião que a pessoa tiver, a pessoa está servindo a Deus. E a religião pura, segundo o livro de Tiago, a religião pura é alimentar os órfãos e as viúvas e manter sem mancha do mundo.
Essa que é a religião pura. A religião pura não é pregar de casa em casa, a religião pura não é expulsar os outros da igreja, a religião pura não é ostracizar ninguém, a religião pura é alimentar os órfãos e as viúvas e manter sem mancha no mundo. Então veja, meus irmãos, então, quando você escolhe para quem você quer trabalhar, para quem você quer pregar, com quem você quer conversar, você está fazendo distinção de pessoas. E isso é condenável para Deus. Então veja, meus irmãos, quem é que fazia isso no passado? Em Testemunho de Jeová, quem que agia dessa forma que vocês agem no passado? Eram os fariseus que condenavam ali as pessoas que não era da religião deles. Os samaritanos que o digam, né? Os samaritanos eram pessoas condenadas pelos judeus, simplesmente porque eles eram samaritanos, né? Então veja, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Criador, diz que nós não devemos fazer distinção de pessoas, distinção de religião. Isso aí, o que vocês fazem, Testemunha de Jeová, chama preconceito religioso. Isso aí, na esfera criminal, isso é crime. E na esfera religiosa, é uma falta de respeito para com o nosso Criador e com a sua palavra.